Jussara Soares já na tela aqui comigo. Ô Jussara, o quanto que esta declaração do ministro da Fazenda é um pouco engenheiro de obra pronta, porque, enfim, a gente viu todo o ruído que se causou de fato depois do anúncio, ou ele tem razão ali de que houve ali uma falha ali do governo ao blindar as propostas para as quais havia tanta expectativa de serem anunciadas e quando foram anunciadas não se conseguiu ter o efeito que ele desejava, que era conseguir conter ali uma instabilidade no mercado. Na verdade, aquilo acabou, como a gente mostrou, principalmente pela cotação do dólar, jogou o dólar para um outro patamar que está difícil de voltar para o que era lá atrás. Oi, Yuri, para essa minha análise eu vou contar aqui com o seu HD externo, né? Aliás, você é meu HD externo que vai me ajudar a lembrar esses fatos, mas você está sendo ousada, né? Depois eu chamar o Nakagawa de Fernando Haddad, mas vamos tentar. Mas você sabe que eu comentei aqui nos bastidores, é o jornalista no dia 85 de dezembro, assim, de saúde. Mas ainda assim, confio mais na sua memória do que na minha. Mas vamos lá, porque eu acho que a gente conseguindo emendar uma série de episódios, dá para a gente entender o que ele está falando nessa questão da comunicação. E não dá para atribuir a uma única pessoa esse problema na falha da comunicação que o próprio ministro admite ter impactado, ter tido um impacto cambial. Bem, é importante a gente lembrar que as declarações do próprio presidente Lula tiveram um impacto ao longo de todo o ano. A gente lembra que lá no começo, quando se falava vai ser preciso fazer um ajuste fiscal para manter o arcabouço e tudo, primeiro tiveram que falar em convencimento do presidente. O presidente deu declarações que demonstravam que ele não era a favor disso. Então, ao longo do ano, não dá para falar só no final do ano, ao longo do ano, tiveram várias declarações do presidente e inclusive de outros ministros que colocavam ali o mercado desconfiado realmente do compromisso do governo nesse equilíbrio fiscal. E isso é importante a gente citar, que não dá para citar só o fim do ano. O fim do ano, exatamente, aí foi uma atrapalhada, né? Ô, Yuri, eu me lembro exatamente, eu não sei se você estava de férias no dia. Estava de férias. Eu fui uma vítima desses ruídos, porque o dólar estava num patamar quando eu comecei minha viagem e terminou num outro patamar. E aí foi o seguinte, olha, naquele dia vai ter um anúncio, vai ter um pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o pacote de ajuste fiscal, de corte de gastos, era assim que foi dito. Só que aí, nesse meio tempo, entre confirmar o pronunciamento do ministro Fernando Haddad e, de fato, ir ao ar, nesse meio tempo teve a divulgação de que junto não seria apenas o pacote de ajuste fiscal, mas também o imposto de renda, ali aumentando a faixa de isenção do imposto de renda. E mais tarde, o ministro Lupe, do Trabalho, dizendo que vamos taxar também os super ricos. Tudo isso antes, ou seja, se é uma medida que foi estudada, cauteloso, que, claro, tinha antes o ministro Fernando Haddad, segundo a nossa apuração aqui, ele foi contra fazer um anúncio casado, tanto com esse pacote de ajuste fiscal, com essas outras medidas, do imposto de renda e de taxar os super ricos, assim dizendo, que ele foi contra. Então, ele já tinha perdido uma batalha de comunicação dentro. Depois, antes disso, tem esse vazamento, antes dele ir no pronunciamento. Eu lembro que fiz aqui um levantamento, enquanto ele estava falando, que foi um discurso cuidadoso, mas quando ele fez o discurso cuidadoso, já tinha vazado todas as outras medidas que desagradaram o mercado e aí você que estava de férias acabou sofrendo impacto como boa parte dos brasileiros e, claro, o mercado reagindo rapidamente. Importante dizer isso, mas tem um outro detalhe, Yuri, que quando o governo fala vamos fazer corte de gastos, ele trabalha com uma expectativa. Quando vem a apresentação, está muito aquém. Muita gente fala assim, isso aqui não é corte de gastos, é no máximo um ajuste tímido ainda. Claro, então quando ele está falando dessa questão da comunicação, é preciso fazer um trabalho interno ali, não tem um único culpado, tem uma sequência, pelo que a gente acompanha desde o início do ano, toda essa questão, inclusive o próprio presidente Lula ajudando com as suas declarações ali a causar esse tipo de estremecimento. Claro, importante que o final do ano teve aí toda essa crise cambial. Não, você foi no ponto, Jussara, porque é isso, são tijolinhos sendo colocados nessa construção de discurso ali. Ficou muito evidente que havia
muito mais resistência do que se imaginava dentro do governo, não só o ministro Carlos Lupe, outros ministros, o ministro Luiz Marinho também se posicionou sobre algumas questões que afetariam os trabalhadores. Ainda ao longo desta semana, alguns setores sociais também apontando ali resistências a algumas das medidas, mas fato é que alguma questão era preciso que fosse colocada à mesa e fosse feita, e aí agora a ver na prática os efeitos disso que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Se a conta que a Haddad apresentou hoje de apenas R$ 1 bilhão de efeito nesse pacote, é isso mesmo ou não? Tem gente fazendo uma conta um pouquinho maior do tamanho dessa desidratação. Obrigado mais uma vez, Jussara Soares.